Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina. Lição número 11. Apostasia e intercessão. Livro de Êxodo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem um novo vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo no sábado do Senhor, meu Deus. Que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para trazer essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Tudo isso peço e agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Apostasia e intercessão. Lição de sábado, verso para memorizar. Moisés voltou ao Senhor e disse: povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que requeres do livro que escrevestes. Êxodo capítulo 32, versos 31 e 32. Moisés se ausentou do acampamento de Israel por 40 dias e o que aconteceu? O povo se afastou de Deus e adorou um ídolo, um bezerro de ouro. Depois de tantos sinais e milagres, como ele pôde fazer isso? Quer dizer, que o povo ficou sem paciência, que o povo ficou sem... cadê Moisés? Cadê o líder nosso? Foi lá para cima, lá no Monte Sinai, e não voltou mais. Mas Moisés estava conversando com Deus, né, que era Jesus Cristo, e Jesus Cristo conversava com os patriarcas, conversava com eles, transmitia a mensagem que Deus os dava para transmitir. Por isso, estava escrevendo os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra. E demorou. E o povo ficou sem paciência. Por isso que fez uma festa. Fez um bezerro de ouro para falar que era Deus ali que estava presente para eles. Mas Deus deixou bem claro nos mandamentos, tinha acabado de escrever os mandamentos lá para Moisés. Os mandamentos que era desde a época lá de Gênesis, antes de ter um ser humano na terra. Deus e Jesus já tinha propagado já os 10 mandamentos ali. Abraão sabia, até Adão sabia, Abraão sabia, Jacó sabia, José sabia, que era dos mandamentos de Deus. Depois de tantos sinais e milagres, como ele pôde fazer isso? Podia haver muitas respostas e provavelmente alguma verdade nelas. Será que os hebreus não compreendiam que Deus é? Quer dizer, teimosia, malcriação, estavam, como se diz, eram desobedientes. Ou aquelas experiências com ele foram ofuscadas por seus desejos pecaminosos. Exatamente. Vivia lá no Egito sendo escravizado, acostumou com aquilo. Como se diz, Deus nos abandonou e por isso a gente vai fazer como é o sistema aqui. E não é bem assim. Deus estava olhando por eles, mas ainda não tinha o tempo cumprido, que era de 400 anos. Eles não valorizaram o que Deus havia feito por eles, mas em vez disso achavam que merecia tudo aquilo. Claro que não. Pela sua desobediência, ela não merecia nem os milagres que Deus fez. E até hoje, o ser humano não merece nada que Deus faz por nós. Mas a gente depende de Deus. A gente não é merecedor. O entendimento deles estava distorcido, manchado por sua antiga mentalidade pecaminosa. Sim, estava assim.
Eles eram ingratos em relação às ações misericordiosas de Deus? Sim. Eles esqueceram dos atos poderosos de Deus? Isso está em Salmo 106, versos 13 e capítulo 13, 21 e 23. Ou tudo poderia ser atribuído à liderança fracassada de Arão? Afinal, o Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo. Deuteronômio capítulo 9, verso 20. Como se diz, Arão errou, mas Deus o perdoou. Moisés perdoou Arão. Quer dizer, que Arão mesmo se perdoou, né? A pergunta no rodapé. Sejam quais forem as razões para esta terrível apostasia, que lições aprendemos com ela, não apenas sobre a pecaminosidade humana, mas sobre o amor gracioso de Deus por nós, apesar de nossa natureza pecaminosa? Todos nós erramos na vida. Todos nós já fizemos uma coisa errada. Mas é como se diz, se você fez uma coisa errada, chegue no seu quarto, ajoelhe-se e peça perdão a Deus. Peça perdão exclusivamente para Deus. Só a Ele que você deve pedir perdão. Não para padres, para bispos. Não. É para Deus somente. Lição de domingo. Liderança fracassada. Deus chamou Moisés para passar 40 dias e 40 noites com ele. Para Moisés pode ter sido um tempo curto, mas pareceu longo demais para o povo. O líder humano estava ausente. As pessoas ficaram desorientadas, impacientes e inseguras. Queriam ter alguém visível que a guiasse, semelhante aos deuses que tinham visto durante a vida de idolatria no Egito. Pergunta número 1. Como foi possível que a liderança de Arão falhasse de maneira tão gritante? Êxodo capítulo 32, versos 1 a 6. Arão não esteve à altura da situação. Ele falhou em aproveitar o momento e fazer o que era certo. Em vez de confiar no Senhor, cedeu à pressão da maioria. O povo exigiu o inimaginável. Levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. E ele concordou. Êxodo capítulo 32, verso 1. O povo voluntariamente deu ouro para fazer o ídolo, e Arão não apenas deixou de impedi-lo, mas também o convidou a doar. Arão fabricou o falso Deus. Depois o povo declarou: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Êxodo 32, verso 4. O próprio Deus tirou eles do Egito, tirou da opressão, tirou da escravidão. E eles falando, esses deuses tiraram vocês do Egito. Quer dizer, uma blasfêmia. É como se diz, um tapa na cara que uma pessoa dá na outra. Como se diz, o povo negou a Deus ali. Isso foi algo pecaminoso, perverso e cego. Os hebreus tinham acabado de fabricar aquele ídolo e então declararam que eles haviam libertado. Não é incrível como desejos pecaminosos podem distorcer pensamentos e ações? Exatamente. Se você tiver com um pensamento podre, e é pecaminoso, você vai fazer besteira. Por isso que você tem que abandonar esse pensamento e ir para o pensamento de Deus. Pensamento da verdade. As pessoas celebram suas próprias criações, enquanto sua humanidade e moralidade se degradam nesse processo. Uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível. Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que a favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Contudo, então o líder de Israel não tinha esse caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua hesitação e timidez no momento crítico apenas o tornou mais decidido. O tumulto aumentou. Um frenesi cego e irracional pareceu se apoderar da multidão. Houve alguns que permaneceram fiéis ao seu concerto com Deus, mas a maior parte do povo aderiu à resposta. Arão temia pela própria segurança, e em vez de semear firme, defendendo com nobreza a honra de Deus, rendeu-se às exigências da multidão. Ellen G. White no Patriarcas e Profetas, na página 267.
Pergunta no rodapé. Como Arão, um líder de Israel, pode ter sido tão fraco? Ele deixou-se o povo dominar. Com a ausência do líder Moisés, Moisés deixou ele como líder da tribo, líder do povo. E ele devia de conduzir o povo, mas com a demora do líder, o povo fez sua cabeça e os conduziu para fazer essa besteira, para fazer essa idolatria. De que maneiras ele deve ter buscado justificar ao seu próprio coração as ações terríveis que estava cometendo? Perdão, pedir perdão para Deus primeiramente. Eu errei, Senhor. Fiz um ídolo que é contra a lei do Senhor. Me perdoe. Me perdoe, Senhor. Eu estou arrependido. Estou arrependido de coração, amargurado, ferido. É isso que você deve fazer se você errar nessa vida. Segunda-feira, idolatria e o mal. Pergunta número 2. Leia Êxodo capítulo 32, verso 6. Quais foram as consequências da idolatria dos israelitas? Ver também Salmos 115, versos 4 a 8, 135, verso 15 a 18, Isaías 44, versos 9 a 10. O bezerro de ouro se assemelhava ao deus touro egípcio, chamado Apis, ou a deusa vaca, Hathor. Essa foi a transgressão flagrante do primeiro e do segundo mandamentos. Êxodo capítulo 20, versos 3 a 6. Tal violação não poderia ficar impune, pois rompia abertamente o relacionamento dos israelitas com o Senhor vivo. Em vez de adorar o Criador, eles adoraram sua própria criação, que não podia ver, ouvir, cheirar, falar, proteger, amar ou liderar. A ordem na criação foi invertida. Em vez de reconhecer que tinham sido criados à imagem de Deus, eles fizeram um Deus, nem sequer a sua própria imagem, o que já seria ruim o suficiente. Mas a imagem de um animal, era esse o Deus a quem desejava servir? Quer dizer, jamais. Eles se propagaram a servir esse Deus, mas a gente não. Nós não. Nós devemos seguir somente a Deus. Ele que vai nos guiar-nos. Com isso, eles pecaram gravemente contra o Senhor. Isaías capítulo 31, verso 7. Capítulo 42, versos 17. Pergunta número 3. De que maneira a apostasia do bezerro de ouro reflete aos que está escrito em Romanos capítulo 1, versos 22 a 27? A idolatria nega o entendimento teológico de que Deus é Deus e ser humano é ser humano. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade. Eclesiastes capítulo 5, verso 2. Rompendo a conexão com Ele, seja flagrante e aberta ou oculta no coração, a idolatria rapidamente rompe nosso relacionamento com o Senhor e leva a um círculo vicioso de degradação moral que só piora com o tempo. Não é de admirar o que aconteceu no dia seguinte. Depois de oferecer sacrifícios ao ídolo, eles começaram a se divertir realizando o que Ellen G. White descreveu como uma imitação das festas idólatras do Egito. Patriarcas e Profetas, na página 270. Exatamente. Nos impérios pagãos, que se realizava festas pagãs. Festa de idolatrias a ídolos, de sacrifícios de bebês que era oferecido a ídolos. Os seres humanos são especialistas em fabricar seus próprios ídolos. Eles criam seus próprios deuses, o que já é ruim o suficiente, mas depois vão e servem a esses deuses. O Criador é substituído por coisas que mais cedo ou mais tarde levam ao declínio moral. Aí vem a pergunta no rodapé. Quais são algumas maneiras pelas quais os seres humanos hoje adoram a criatura em vez do Criador? Eles adoram coisas mundanas. Não só naquela época, ainda continua, ainda nos dias de hoje, em nosso tempo.
As pessoas creem em coisas mundanas, como festas pagãs, orgias, aquelas festas lá que se êxtase, quer dizer, completamente se embriaga, se destrói o seu corpo, indo em festas pagãs. Quer dizer, até hoje, não foi só naquele tempo, ainda existe, infelizmente. Lição de terça-feira, corrompidos pela idolatria. Pergunta número 4. Leia Êxodo capítulo 32, versos 7 e 8. Por que Deus enviou Moisés de volta ao acampamento de Israel? Ao se voltarem para um ídolo, os israelitas estavam no processo de divorciar do verdadeiro Deus, que os havia libertado do Egito. O Senhor colocou a culpa diretamente sobre eles, dizendo que o povo se corrompeu. Êxodo capítulo 32, verso 7. Chegando a atribuir essa estátua à libertação do Egito, que contradição direta ao que Deus havia dito a eles. Êxodo capítulo 20, verso 2. Essa negação da presença de Deus e de seus atos poderosos era bastante grave. Seus pensamentos e sentimentos estavam distorcidos e completamente corrompidos. Segundo Ezequiel, a idolatria estava no amargo da ruína do povo de Deus, e a partir daí surgem os outros pecados. Ezequiel capítulo 8, versos 20 a 1 a 44. Ezequiel 8, capítulo 20, versos 1 a 44 e capítulo 22, versos 1 a 12. Muitas vezes nos perguntamos por que Israel era tão ingênuo e incorrigível quando se envolvia na adoração de ídolos criados pelo ser humano. Temos certeza de que nunca faríamos algo assim. Mas será que estamos livres da idolatria? 100% não. Temos que ficar longe da idolatria. Nós mesmos se dispersar da idolatria. Depende de nós escapar. Mas não estamos 100% não, livres não. Olha o mundo como está. Olha ao redor de nós, de você mesmo. Idolatria direto. Vive na idolatria todos os dias. Os ídolos atuais podem ter diferentes formas, mas a mesma essência. O ídolo é o que colocamos no lugar de Deus, e mesmo sabendo que não é certo, ainda assim o adoramos repetidamente. O ídolo captura nossa imaginação, afeições, tempo e mente mais do que Deus pode escravizar nossos pensamentos. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos e não seremos melhores do que o Deus ao qual servimos. Se o Senhor não estiver no centro de nossa vida, algum outro Deus preencherá o lugar dele? Se não desfrutarmos e cultivarmos a presença viva de Deus, desfrutaremos e dedicaremos nossa vida a outra pessoa ou alguma coisa. Quer dizer, o que estamos vendo hoje, vários jogadores, vários cantores sendo idolatrados pelas pessoas, como se fosse um ídolo. E as pessoas falam em entrevistas, meu ídolo, não sei o quê. Quer dizer, idolatria, pecado grave. O que colocamos no lugar de Cristo pode ter diferentes formatos: orgulho, egocentrismo, dinheiro, poder, sexo, comida, televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalhos, esportes, família, videogames, filmes, compras, ideologias, política, música, posição social, títulos, diplomas e assim por diante. A lista praticamente não tem fim. Somos muito criativos e inventivos a esse respeito. Podemos transformar qualquer coisa que seja boa, bonita e importante a um ídolo. A idolatria é extremamente perigosa, porque transforma nossa personalidade de maneira de pensar, afeições e vida social. Ela muda nossa identidade e substitui relacionamentos pessoais verdadeiros por interações vazias e, em última análise, sem sentido que no fim são incapazes de nos salvar. Exatamente. Lição de quarta-feira, a justa ira de Deus. Pergunta número 5. Qual foi a reação de Moisés diante a ameaça de Deus de destruir Israel? Êxodo capítulo 32, versos 9 a 29.
Enquanto Moisés estava no Monte Sinai, Deus disse que destruiria os rebeldes e faria os descendentes de Moisés uma grande nação. Mas não era isso que o líder hebreu desejava. Em vez disso, ele implorou ao Senhor, enfatizando que os israelitas não eram o povo de Moisés, e sim o povo de Deus. Quem os havia tirado do Egito não foi Moisés, mas Deus por suas obras poderosas. Então Moisés suplicou ao Senhor, mencionando as promessas feitas aos patriarcas. Ele estava agindo como intercessor entre Deus e a humanidade. Depois que o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Êxodo capítulo 32, verso 14. Moisés retornou. Não há registro de que seu rosto brilhasse na presença do Senhor, ao contrário do que aconteceria em Êxodo capítulo 34, versos 29 a 30. O rosto de Moisés provavelmente refletia sua ira. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Êxodo capítulo 32, verso 19. Quebrar as tábuas que continham o decálogo era um sinal extremo da violação de seu conteúdo. Deus não repreendeu Moisés por isso, e mais tarde ordenou que o líder hebreu fizesse as duas tábuas para substituir as primeiras tábuas que haviam sido quebradas. Deuteronômio capítulo 10, verso 2. O próprio Deus escrevia os mandamentos. Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. Êxodo capítulo 32, verso 21. Arão tentou justificar sua transgressão. O primeiro, culpando pessoas, e segundo, atribuindo o ídolo a artes mágicas. E eu lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Êxodo capítulo 32, verso 24. O que piorou a situação foi que Arão havia sido grandemente honrado por Deus, tendo recebido inúmeros privilégios, que incluíam subir um monte com Moisés e os 70 anciões. Êxodo capítulo 24, verso 1. Que ironia sombria! Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar seu irmão. Note que esse pecado leva a outro, nesse caso idolatria à mentira. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. As consequências negativas eram evidentes e Moisés teve de interromper a rebelião imediatamente. Pergunta no rodapé: o que essa história nos ensina sobre o poder da oração intercessória? Quer dizer, de fazer aquela pessoa se perdoar. Perdoar a Deus. Perdoar a Deus. Deus a perdoar. Primeiramente, Deus a perdoar. Depois, você se perdoar a si mesmo. No seu coração que está amargurado, enfatizado pelo pecado. E aquela pessoa que foi Arão e Moisés o perdoou. Por isso, você tem que se perdoar. Lição de quinta-feira, intercessão. Pergunta número 6. Até que ponto Moisés chegou em sua oração intercessória pelos pecadores? Êxodo capítulo 32, versos 30 a 32. Por causa da rebelião do povo de Israel, coisas terríveis aconteceram no acampamento, incluindo morte de muitas pessoas. Êxodo capítulo 32, verso 28. No dia seguinte, Moisés declarou ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiação pelo pecado de vocês. Êxodo capítulo 32, verso 30. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me enriques do livro que escreveste. Êxodo capítulo 32, versos 31 a 32. Não é de admirar que Moisés seja um tipo, símbolo de Cristo, por causa de sua oração intercessória pelos pecadores e sua disposição em oferecer sua vida por eles. Ele refletiu o que o Cristo faria por todos nós. Que compaixão exemplar pelos transgressores! Ele demonstrou dedicação total ao Senhor e o seu amor sacrificial pelas pessoas. O livro de Êxodo não declara quanto tempo Moisés ficou com o Senhor no monte desta vez. Mas Deuteronômio revela que ele esteve no Sinai por 40 dias. Deuteronômio capítulo 9, verso 18. Em Êxodo capítulo 32, verso 32.
A palavra traduzida como perdoar também significa carregar ou tomar sobre. Isaías capítulo 53, verso 4. Aplica o mesmo verbo a Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que revelação poderosa sobre o processo de salvação e perdão, o que custou a Deus nos salvar. Moisés estava pedindo ao Senhor que tomasse sobre si o pecado do povo, exatamente o que ele faria na cruz muitos séculos depois. Êxodo capítulo 32, verso 32, não só apresenta a ideia de expiação substitutiva, mas também explica que é o substituto, o próprio Deus. Esse texto revela como podemos obter o perdão. Deus em Cristo levou sobre si nossos pecados. E essa é a única maneira pela qual poderíamos ser perdoados. Essa é uma expressão poderosa do plano da salvação e uma demonstração para nós e para o universo de que custou a Deus nos salvar. Pergunta no rodapé. Moisés pediu a Deus que tomasse sobre si os pecados do povo e depois em Cristo. Ele fez exatamente isso. Como podemos direcionar nossa mente para meditar nossa verdade extraordinária? E você até hoje pode orar para os povos dessa humanidade e trazer sobre si mesmo e relatar para Deus: oh meu Deus, o povo de hoje, ou o povo aqui ao meu redor, está caindo em idolatria, está pecando intencionalmente, está propagando a idolatria, está mentindo, está caindo no pecado. Estou pedindo a intercessão para este povo, meu Deus. É você pedir. O que ela nos diz sobre o amor de Deus pela humanidade caída? É que Deus tem muita misericórdia. Senão era para extinguir todo este povo já. Todos nós. É misericordioso demais. Por isso que nós temos que adorar somente a Deus. Lição de sexta-feira, estudo adicional. A lição desta semana destaca a obra de Deus em favor de seu povo. O Senhor pode fazer em nós infinitivamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Éfeso capítulo 3, verso 20. Não devemos nos concentrar em nós mesmos e satisfazer nossos desejos pecaminosos, porque isso leva à idolatria. Em vez disso, nossa atenção deve estar em Deus e em seu poder. Ele concede a força de que necessitamos para uma vida nova e vitoriosa. Filipenses capítulo 4, verso 13. E Judas capítulo 1, versos 24 a 25. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre este pecado. Deus é o guardião, bem como o soberano de seu povo. Ele exclui aqueles que estão determinados a seguir a rebelião, para que não levem outros à ruína, poupando a vida de Caim. Deus demonstrou ao universo qual seria o resultado de permitir que o pecado ficasse sem punição. A influência exercida sobre seus descendentes por sua vida e o seu ensino determinou o estado de corrupção que exigiu a destruição do mundo inteiro pelo dilúvio. Quanto mais os homens viveram, tanto mais corruptos se tornaram. Assim seria com a apostasia no Sinai. Se o castigo não tivesse sido imediatamente executado sobre os transgressores, os mesmos resultados teriam sido vistos novamente. Ellen G. White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 273 a 274. Então, povo de Deus, esse foi a lição número 11, intercessão, apostasia e intercessão. Agora vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Pense de mim, o seu servo, para apresentar essas verdades nessa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!